Olá, bem-vindo para mais um podcast, SustentaCast, o podcast da Casa Sustentabilidade Brasil, aqui na COP30 em Belém, a Casa Capixaba na Amazônia. E nós temos agora o prazer, ilustre prazer e a honra de receber em nosso podcast o professor Emílio Lebre Roveri. Professor, quais são as suas primeiras impressões da COP30? Como é que o senhor foi recebido na cidade? O que o senhor está sentindo na Amazônia agora? Boa noite a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. E eu fui recebido, como sempre, com muita cordialidade, né? Muito acolhedor, o povo paraense, de modo geral. E esse espírito de solidariedade e de cooperação está contagiando, né, a COP30 também, os negociadores. Acredito que também as manifestações das comunidades tradicionais, os povos indígenas sempre presentes. A gente entra no prédio da COP, é saudado, né, com cantos, com salva de palmas. No momento do almoço, de vez em quando, tem, de repente, começa um canto de um indígena. Então, são manifestações de calor humano assim, muito importantes para dar um ambiente mais fraternal, sabendo que, claro, a COP, todas as COPs têm negociações onde estão em jogo interesses econômicos e também não é fácil encontrar um espírito desse. E pode-se pensar que isso não é importante, mas fato está que, de uma forma ou de outra, nessa COP, diferentemente das demais, em que se leva, às vezes, mais de um dia só para aprovar a agenda do que vai ser colocado em pauta para discussão, aqui isso já foi feito no fim de semana, já se chegou na segunda-feira começando a trabalhar a pleno vapor. Então, isso é um bom presságio, espero que ele se confirme ao final da COP30. Isso dá mais fôlego para as tratativas, né? Tipo, já se venceu a agenda, a COP corre com mais, digamos, com mais celeridade, né? E quando você falou das primeiras impressões, a gente teve 3 anos em países de ditadura, né? Esse tipo de manifestação era impossível ser feita, né? Muito se fala da Amazônia nessas 30 COPs, e pela primeira vez está sendo na Amazônia. Daí essas manifestações de toda sorte, né, dos povos indígenas, essa barqueata foi um marco, né? Os povos originários fazendo, eles chamaram de COP paralela. Gostaria que você enfatizasse mais um pouco desse sentimento, sabe, dessa forma com que está acontecendo essas manifestações. As últimas 3 COPs foram em países que também, além de terem regimes mais ou menos autoritários do ponto de vista político, também eram grandes produtores de petróleo ou de gás natural, né? Os Emirados Árabes Unidos de petróleo e o Azerbaijão de gás natural. Aqui, claramente, é a COP da floresta, né? Com os povos da floresta também. E isso é muito importante porque também a comunidade internacional que trabalha em clima, que frequenta essas conferências, são esperadas mais de 50 mil pessoas aqui em Belém ao longo das 2 semanas, ela vê também as dificuldades que existem, né, nas zonas urbanas na Amazônia. Já temos mais gente vivendo em cidades na Amazônia do que em zonas rurais. Então, é muito importante se ter esse choque de realidade, né, para as delegações estrangeiras. Então, creio que esse talvez seja um impacto maior, o próprio calor, a intensidade da chuva, né, a dificuldade da infraestrutura. A gente viu o esforço gigantesco de obras para
que foram feitas para tentar preparar a cidade, né? Diferentemente de outras cidades que abrigam COPs, que são cidades grandes, que já têm uma tradição de abrigar grandes eventos, né? Para Belém teve que fazer um esforço para receber um evento dessa magnitude. Né? Imagina, né? Então, como disse o presidente Lula, é uma proeza realizar essa COP 30 aqui em Belém. Então, são características bem únicas, bem diferentes, bem originais dessa COP 30 em relação às anteriores. Para mim, que participo de COPs desde a COP -1, que lá foi da Rio 92? Antes da Rio 92, um ano antes, em 1991, teve uma reunião na Suíça, em Genebra. Não se chamava COP-1, é claro. Sim, né? Mas era o Comitê Internacional de Negociação para preparar os textos, rascunhos, das convenções que iam ser assinadas no ano seguinte na Rio 92, que era a Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade e uma Convenção de Florestas que ficou pelo meio do caminho. Na Rio 92 não houve consenso, não saiu a Convenção de Florestas, em parte também pela oposição do governo brasileiro da época. Entendi. O que o senhor acha que conseguiu evoluir já nessas preposições que houve para a COP30, que o senhor acompanhou? Eu creio que houve na cúpula, né, dos chefes de Estado. Posso citar um exemplo: sexta-feira, 7 de novembro, a iniciativa brasileira de buscar a integração de mercados de carbono foi endossada pela nada mais, nada menos que pela China, que é o maior mercado de carbono mundial, e pela União Europeia, que é o mais antigo mercado de carbono mundial, que funciona há 20 anos, né? Desde 2005 tem uma grande experiência, e a integração dos mercados é boa para todo mundo, aumenta a escala, isso faz com que haja mais transações, que o preço possa cair também dos créditos de carbono, ou seja, pode acelerar a transição, com o mesmo recurso financeiro conseguir cortar mais emissões. Então, esse digamos, uma declaração muito promissora. Claro que isso vai levar um tempo para se realizar, mas é um bom sinal. Hoje vocês tiveram dois painéis, né? Você pode tentar para a gente falar um pouquinho do que se tratou hoje aqui nos nossos auditórios aqui no Salão Estabilidade Brasil? Eu participei apenas do segundo painel, que tratou justamente sobre esse tema dos mercados de carbono, que a sua integração, além de China e União Europeia, pode ser muito promissora também com os demais países do chamado grupo BRICS, Sim. que conta, além da China, com Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, né? Então, tivemos um participante, inclusive, da Rússia, né? E tivemos duas instituições financeiras importantes aqui do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. Tivemos uma empresa privada do mercado de carbono que verifica que realmente houve o corte de emissões, né? Uma verificadora de terceira parte, como a gente chama, independente, né? Que verifica se o proponente do projeto cumpriu o que estava no papel, se realmente acontece o corte de emissões. E, principalmente, né, começamos, inclusive, com um representante quilombola aqui do Pará, né, e que, de certa forma, contou as dificuldades, as injustiças que há e que se cometem contra as comunidades tradicionais, como os indígenas e também os quilombolas, e a dificuldade deles de terem acesso a uma qualidade de vida melhor em termos de saúde, em termos da coleta e destinação adequada do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, do transporte, do acesso ao sistema de saúde
rápido, né, foram as dificuldades que ele mencionou e deu exemplos muito concretos disso. E são essas comunidades que podem ser beneficiadas também com a venda dos créditos de carbono que o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, prevê que uma parte das receitas dessas vendas de créditos de carbono seja destinada para premiar, né, o serviço que essas comunidades prestam em proteger florestas, proteger manguezais, evitar desmatamento e evitar, então, emissões de gases de efeito estufa. É preciso, a gente consegue mensurar, porque muito se fala, desde o RED, lá atrás, né? Existe realmente uma segurança jurídica e esse mercado, porque, então, há dois anos atrás, que veio se regulamentar no Congresso Nacional, né? Ou ainda está em regulamentação, né? A gente consegue ter uma mensuração de fato de quanto é que nós teríamos de possibilidades em valores de reais para compensar isso usando as nossas florestas? Existe uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República. Agora, o potencial de cada região, de cada floresta, de cada manguezal, né, para ser protegido ou para se plantar mais floresta, mais manguezal, depende do local propriamente dito, que a gente fala uma Amazônia, um bioma Amazônia, mas na verdade ele tem uma diversidade vários, né, de situações enormes, né? Assim como também nos outros biomas brasileiros, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa, etc. Então, a gente tem que fazer estudos específicos em cada local e aí avaliar esse potencial em função das condições de quanto carbono está ali estocado naquela formação florestal ou de mangue e quanto que se plantando, se aumentando essa superfície, se remove de carbono da atmosfera. E para isso a gente precisa ter um método de cálculo que seja homogêneo, que seja a mesma regra de cálculo para todos os locais. E isso foi um dos pontos que nós abordamos nesse painel. Para integrar com outros países, é necessário, primeiro, que o Brasil comece a desenvolver metodologias para as suas realidades, usando um método que seja também aceito pela União Europeia, pela China, pelos demais países do BRICS. Seja validado fora, né? Seja validado fora. Então, existem esforços diplomáticos, porque, por exemplo, já temos casos de que a Europa calcula de uma forma diferente que o Brasil a pegada de carbono, por exemplo, do aço brasileiro, né? Então, da mesma forma, a gente tem que assegurar para todos os outros produtos, também os produtos de soluções brasileiras, soluções baseadas na natureza, né, a mesma metodologia que seja aceita, né, pelos países parceiros. Outra coisa também que ficou muito claro é que é necessário um esforço hercúleo de capacitação das comunidades tradicionais para que elas não apenas aceitem uma ideia que vem de fora, mas entendam e desejem realmente serem protagonistas desses projetos. Sem isso, não teremos realmente, digamos, o grande potencial, não teremos o aproveitamento do grande potencial desses projetos para benefício da comunidade local. Nós temos a nossa biodiversidade, que é diferente, até para conseguir fazer essa métrica, digamos, planetária, né? Acho que muito se discute em relação a isso, por conta de que a nossa biodiversidade é diferente da africana, que é diferente lá da Ásia. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Está avançando nessas conversas, nessas orientações, nessa parte científica, digamos? É muito boa a sua pergunta, porque realmente essas soluções baseadas na natureza, elas permitem não apenas ajudar a resolver o problema climático, né,
através dessa conta que é quantificado, né, o potencial, como a gente disse, de remoção de carbono da atmosfera, mas também ela ajuda a melhorar o clima local, ajuda a proteger a biodiversidade local, e aí as métricas, as quantificações são mais difíceis, mas cada vez mais já temos a realidade dos mercados voluntários de carbono premiando projetos que, além de remover carbono, né, um projeto que remova a mesma quantidade de um outro, mas que tem também um efeito benéfico, protege uma espécie endêmica daquele ecossistema que esteja ameaçada de extinção, vai ter um valor, a tonelada de carbono daquele projeto, maior. É um crédito de carbono com grife, né, com uma marca diferenciada que é reconhecida pelo mercado. Então, isso acontece nos mercados voluntários, que são mercados de menor porte, porque a demanda é menor, são só empresas que voluntariamente querem reduzir, compensar as emissões que elas causam. Mas os mercados regulados no mundo, eles têm, né, um tamanho muito maior. E considerando nos mercados regulados, nas metodologias, né, critérios, né, que considerem também co-benefícios, benefícios colaterais para a biodiversidade dos projetos, a gente vai poder ter um instrumento que ajuda não apenas a consecução dos objetivos da Convenção do Clima, mas também o atingimento dos objetivos da Convenção da Biodiversidade. Eu acompanhei alguns projetos em Paragominas, eles fizeram uma cooperativa, né, em Paragominas, acho que é um case, né? É bem conhecido esse, né, caso de sucesso. E vi outros aqui em Belém, aqui em Salinas também, e vi também algumas coisas desastrosas, tipo uma validação que não tinha, digamos, legitimidade. Queria que você faça, porque isso frustrou muita gente, né? Quando acontece alguma coisa dessa, frustra muito, frustra o mercado, digamos. Houve uma série de reportagens publicadas pelo jornal londrino The Guardian, né, a partir de uma missão jornalística que veio aqui e que veio que havia muitos projetos que, na verdade, estavam protegendo áreas que não estavam sendo ameaçadas de desmatamento. Então, para o REDD+, que é a redução das emissões por desmatamento, por degradação florestal, né, basicamente é proteger um estoque de carbono, mas ele só realmente está ajudando o clima se há alguma ameaça, se a gente não proteger aquela área, se não colocar uma cerca, se não colocar vigilância, o futuro provável daquela região seria o desmatamento, mas tem áreas em que não havia essa ameaça. Então, você não pode dizer que está evitando emissões. Sim. Então, o crédito de carbono não tem integridade ambiental. Ele não é, na verdade, legítimo. Os projetos de reflorestamento e de restauração de floresta nativa, esses são claramente mensuráveis, porque você vê o tronco da árvore subindo e sabe que aquela madeira que está ali, ela é composta de carbono e hidrogênio, e é carbono que estava na atmosfera que a fotossíntese, né, transforma em biomassa. E você vê o crescimento físico, você mede, você pesa, você sabe a massa e você calcula quanto carbono você tirou da atmosfera e quanto está agora aqui preso à terra através de uma árvore. Então, recentemente, nos mercados voluntários, a gente tem visto que o valor de mercado, o preço pago para créditos de carbono oriundos de projetos de restauração florestal
tem sido bem mais elevado do que os projetos simplesmente de conservação de uma floresta já existente, que se chamam no jargão, né, climático de REDD+. Nós temos aquelas florestas. Eu tenho um produtor e nós fizemos um vídeo, eram 7.000 quilômetros a área no Marajó, floresta intacta. Mas aí eu venho uma pergunta para o senhor. Eles não conseguiram fechar, porque houve um problema sério de documentação. Como é que se lida essa documentação? Na Amazônia é um problema seríssimo. Temos áreas que têm a possibilidade, é necessário que faça o projeto, mas não consegue se vencer a parte de documentação. A regularização fundiária para propriedades privadas buscarem projetos de carbono é uma condição necessária, porque para dar segurança jurídica para o comprador daquele crédito de carbono, porque ele está comprando a titularidade daquele crédito de carbono de um vendedor. Se aparece um outro proprietário da terra dizendo aquela venda foi ilegítima porque o verdadeiro proprietário sou eu, evidentemente que anula o comprador todo, né? Fica inseguro diante dessa possibilidade de vir a anular o negócio, né? Então, esse é um dos obstáculos maiores e a gente brinca, né, dizendo que, infelizmente, tem lugar no Brasil, não só na Amazônia, mas bastante também na Amazônia, que a terra tem vários andares, né? Porque tem os cartórios aceitam qualquer coisa e aí não tem uma segurança jurídica. Uma forma que está sendo encontrada para evitar isso é o chamado REDD+ jurisdicional, que é uma jurisdição, por exemplo, o Estado do Pará, ele pode propor, como já está fazendo, para os proprietários que queiram aderir, né, a que o governo venda justamente para uma superfície muito maior, que é do Estado como um todo, simplesmente mostra, né, que houve, por imagens de satélite, por inventário florestal local, por técnicas de amostragem, que houve a manutenção da floresta em pé. E aí recebe aquele recurso para aquela área maior e aí distribui esse resultado dessa receita proporcionalmente para os proprietários que aderiram, né? Então, é uma forma de você beneficiar e estimular, mesmo para aqueles que não tenham... Regularizados, que ele não tem que fazer uma transação direta, de basicamente. Cada propriedade, né? O governo está vendendo algo que já foi verificado de um ano para outro, né? E os proprietários abrem mão do direito de vender individualmente, né? Agora, essa é uma forma que não é obrigatória. Os proprietários que tiverem, né, condições de comprovarem a titularidade da terra e considerem que tem melhores condições de comercialização, né, negociação e obter a venda daqueles créditos a um preço maior, eles não são obrigados a aderir, né? Então, essa seria uma ideia para contornar esse obstáculo que você mencionou da titulação da terra. As áreas que eu vou falar muito sobre o mangue, sobre toda essa área do Marajó, que dizem que valem bilhões, chega assim, né? Valem bilhões. E que a prefeitura poderia fazer um pedido, né, para a União, e aí ela titula, não sei se é esse o termo correto, para o município, e aí ele pode negociar. Isso é real ou é ficção? Basicamente é o mecanismo que eu mencionei, e no caso o REDD jurisdicional seria da jurisdição do municipal, né? O governo estadual já tem um programa desse tipo, né?
Aí o município teria que comunicar ao governo estadual que não deseja aderir ao programa estadual e vai fazer o seu programa municipal. Também é uma possibilidade. Legal. Queria que o senhor, estamos terminando aqui por causa do horário, queria que o senhor fizesse as considerações, olhando para aquela câmera, para a sua câmera, e lhe agradecer pelo senhor ter vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, sou eu que agradeço as oportunidades de compartilhar aqui essas ideias, essas reflexões. Vamos torcer para que a COP30 seja um sucesso para nós todos, né? Efetivamente, temos 10 pontos chaves, né? Adaptação, florestas, financiamento, compensação de perdas e danos. Temos muitos pontos, né? Que não temos tempo de enumerar todos, e esperamos que haja avanço em um bom número de pontos, né? É claro que a gente tem sempre que entender que uma COP, uma conferência das partes anual, é um elo de uma cadeia, ela é integrante de um processo mais amplo. Não vai ser a COP30 que vai resolver o problema da mudança climática. Ela vai dar um passo adiante para que a gente chegue no ano que vem, espera-se, numa situação melhor. Essa é a COP da implementação. A gente já negociou ao longo das COPs anteriores, né, por exemplo, o livro de regras para o mercado de carbono mundial, o artigo 6 do Acordo de Paris, como ele é conhecido no jargão climático, né, que permite esse comércio de reduções de emissões, de cortes de emissão entre os países. Falta agora colocar em prática, como eu estava mencionando, e alguns países podem sair na frente e irem integrando seus mercados. Então, esperamos que a gente consiga dar passos concretos nessa COP de implantação dos acordos que já foram aprovados anteriormente. E, naturalmente, sabendo que sempre, ao final, teremos um copo meio cheio e meio vazio. Esperamos que esteja mais cheio do que vazio em relação às COPs anteriores. Muito obrigado. E assim encerramos essa aula aqui do professor, né? Muito obrigado.